Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã, um podcast exclusivo da Full Sail University que fala sobre carreiras e educação internacional. Você é brasileiro e quer desenvolver uma carreira ligada à economia criativa e às tecnologias emergentes? Então aqui é o seu lugar. Eu sou Carol Olival, especialista em educação internacional e Community Outreach Director da Full Sail University. O tema do nosso episódio de hoje é Educando Empreendedores para a Liderança. O convidado do nosso episódio de hoje é Rafael Inocêncio, professor de empreendedorismo e educação financeira do Colégio Vértice. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, um prazer participar. Rafa, você já está há muito tempo contribuindo como educador, ajudando na formação de centenas de jovens. Como é que você vê a questão da liderança nos tempos de hoje e como você enxerga que essa questão está sendo abordada pelas escolas? Eu acho que a questão da liderança ela ainda é tratada, né, de maneira muito incipiente dentro das escolas no Brasil. São poucas as escolas que trabalham com isso, né? São poucas escolas que trabalham ainda com empreendedorismo ou com iniciativas, com resolução de problemas. Quando isso acontece, ainda acontece muito de maneira isolada, em alguns poucos projetos, em matérias eletivas, né? Não existe isso numa discussão mais ampla dentro da sala de aula. Eu acho que essa discussão sobre liderança, ela é muito importante porque a visão que existe um pouco sobre isso é uma visão mais antiquada de liderança, como você ter muitos funcionários, você ser dono, você ser chefe de uma empresa. E ninguém enxerga, por exemplo, que quando um aluno, de repente, faz um projeto e muda a atitude, né, dos outros alunos ou dos professores, isso é liderança. Eu gosto muito da definição de liderança como o processo de você mudar o comportamento das pessoas, né? Você conseguir influenciar o comportamento de outras pessoas. Por exemplo, né, os vencedores da Maratona de Criatividade de 2019, eles tinham feito um projeto para que os outros alunos, né, e os professores parassem de usar copinhos descartáveis, para que cada um começasse a usar a própria garrafinha, né? Era isso? Eu sei que 2019 você está puxando muito na da minha sua memória. Eu tá. sei É que você olhou para mim com uma sim. cara de... Não, é porque teve um projeto desses que foi incrível. Então eu era não esse me mesmo. lembrava especificamente de ser do Vértice, mas teve um projeto que marcou... Não era do Vértice, não foi do Vértice que venceu. Foi o vencedor, foi SES Internacional, se não me engano. Que eles fizeram mas eu lembro uma muito campanha. do vídeo. Eu achei que você estava falando de um vídeo do Vértice. Então, sim, foram os vencedores. Então, usando o exemplo, né, da própria Maratona de Criatividade, eu lembro que os vencedores de 2019 eles fizeram um projeto onde eles convenceram, né, os professores e os outros alunos a pararem de usar copinhos plásticos, né, para diminuir a quantidade de resíduos. Isso é um exemplo de liderança, né, porque com uma atitude que eles tomaram, sem nenhum cargo de autoridade, sem precisar participação de uma empresa ou participação da direção, mas eles conseguiram, por conta própria, mudar uma atitude, né, dos outros alunos e dos professores de maneira muito positiva. Rafa, os integrantes da geração Z, que são os jovens que nasceram ali entre 95 e 2010, eles começam agora a chegar à liderança nas empresas. A McKinsey fez um estudo que mostra que 25% da força de trabalho global já vem dessa geração Z, que tem um comportamento bastante diferente da nossa geração, né? Eles são conhecidos como a geração que não necessariamente quer chegar ao topo e eles tendem a ser mais flexíveis, mais conectados, dominam as tecnologias emergentes, às vezes ganham da gente de 10 a 0, né? Sem precisar estudar, eles já parece que vieram ligados. Quais são os desafios de trabalhar liderança com jovens dentro desse perfil, que não necessariamente, que não enxergam o poder e essa visão da liderança, essa visão meio antiquada até que você estava falando da liderança, né, de ser o chefe, de ser o dono. Qual que é o desafio de ensinar a liderança para esse jovem que vê a liderança de uma forma diferente? Essas qualidades, né, que você mencionou dessa geração, elas são muito positivas, né, nesse sentido da liderança, né? Eles são muito ativos, eles são muito engajados, preocupados, mas, por outro lado, eles são muito imediatistas. E liderança, em grande parte, é um conjunto de técnicas, de atitudes que você aprende, né? E isso não é uma coisa que você aprende rapidamente.
né? Não dá para você ler um texto ou assistir um vídeo no YouTube e agora me tornei um bom líder, né? Então, é um processo que exige uma prática, um aprendizado mais longo, e eles não têm muita paciência com isso. Eu acho que os alunos hoje, no nosso sistema escolar tradicional, eles se expõem muito pouco a situações de trabalhos em grupo e de resoluções de problema, né? Que eu acho que são duas coisas muito importantes para eles aprenderem a lidar com liderança. Mesmo trabalhos em grupo, que é uma coisa comum em escolas, mas é muito comum, até onde eu vejo, pela minha experiência, que os trabalhos sejam feitos de uma maneira meio Frankenstein, né? Então, cada um faz uma parte, eles separam os trabalhos, um dos integrantes fica responsável por unir todo o trabalho e envia para o professor, né? Então, não só não aprende nada do que os outros integrantes fizeram, mas não existe uma oportunidade de trabalhar em grupo, né? De repente, você tem um líder do grupo para aprender a direcionar, para aprender estratégias de liderança, de trabalho em equipe e assim por diante, né? E a parte de resolução de problemas, ela ainda também é muito pequena dentro das escolas, né? Isso acontece muito pouco em escolas muito específicas, ou acontece só em projetos, né? E não necessariamente por falta de vontade da escola ou dos professores, mas devido à parte cultural de como funciona o nosso sistema educacional, né? Não só das escolas. Muito conteudista ainda, é muito né? conteudista, exatamente. E em grande parte do problema são os vestibulares, né? Porque, no fim, muitos pais, muitos alunos, o que eles querem aprender, especialmente quando eles chegam no ensino médio, onde eles estariam numa idade mais apropriada para aprender sobre empreendedorismo e liderança, é entrar nas faculdades. E para entrar na faculdade, aqui no Brasil, é basicamente vestibular, né? E os vestibulares, em sua maioria, são muito conteudistas, né? Alguns poucos vestibulares estão começando a mudar, a trabalhar outros processos, fazer entrevistas, tentar outras práticas, mas a maioria ainda lida com aquele sistema de prova tradicional, que faz com que as escolas e os alunos passem por um ensino médio tradicional, conteudista, né? Que não dá essa oportunidade para eles aprenderem, para eles passarem por experiências. É uma roda, né? A gente fica É uma tentando roda, sair, exatamente, mas... é muito difícil. Eu né? vejo nas palestras, quando eu vou dar palestra para os alunos do ensino médio, a gente fala muito, né? Tem uma pesquisa do Fórum Global Econômico que mostra as habilidades que as empresas buscam. E são habilidades, né? E eu falo para eles, vocês estão aqui fazendo aula de geografia, de matemática, de física, de química. Quando vocês forem passar por uma seleção de vaga, esse conhecimento, ele é necessário, mas não vai ser isso que vai ser testado. O que vai ser testado é todo o comportamental, e falo exatamente disso, né? De trabalho em grupo, de saber liderar, da questão da resiliência, que essa geração Z, ela é muito vista como uma geração não resiliente, Isso, né? Como é que você enxerga isso? É uma geração muito imediatista, né? Isso, hoje em dia, às vezes, dentro das escolas, a gente costuma chamar de habilidades socioemocionais, né? A importância da gente desenvolver essas habilidades socioemocionais. Muitas vezes, os alunos, hoje em dia, essa geração, talvez especialmente em cidades grandes, elas têm um problema maior ainda de não terem um relacionamento interpessoal, né, tão frequente com amigos ou com outros familiares, né? Elas estão acostumadas, muitas vezes, a ficar em casa o dia inteiro no celular, né? Passar o tempo no celular e não tem uma interação presencial, né, com outras pessoas, né? Isso também prejudica, né, esse desenvolvimento dessas habilidades, né? E nós ainda estamos num mundo hoje onde a inteligência artificial se desenvolve e ameaça, né, acabar com uma série de empregos, de cargos, de profissões. E, em grande parte, né, o que é necessário hoje são essas habilidades, né? Habilidades de todos os tipos, habilidades interpessoais, socioemocionais, justamente para nos manter relevante, né? Manter as pessoas relevantes no mercado de trabalho. É isso que vai fazer diferença lá no final. Eu né? acho que é. A Deloitte desenvolveu uma pesquisa que mostra que no Brasil 69% dos jovens acredita que tem poder de fazer mudanças sociais e ambientais através das empresas. Essa mesma pesquisa mostra que no mundo esse número cai para 58%.
E talvez esse possa ser um asset, né? Uma característica aí uma vantagem que o Brasil poderia exportar, essa paixão pelas causas. A gente fala muito de educação internacional como uma forma de trazer novos conhecimentos, mas queria saber como é que você enxerga que essa educação internacional pode ajudar a desenvolver habilidades brasileiras que podem ser exportadas, né? Que podem ser a nossa porta de entrada lá para fora. Como é que a experiência internacional pode funcionar para ajudar a gente a mostrar o que a gente tem de melhor, Rafa? Olha, eu acho que nas experiências que eu já tive, né, principalmente quando a gente participa às vezes de competições internacionais, participa de projetos onde os alunos interagem, né, ou veem projetos de outros países, eu acho muito interessante que no começo os alunos eles são muito preocupados, eles têm muito medo de lidar com alunos de países, né, da Europa ou dos Estados Unidos, porque eles se sentem numa posição, às vezes até de inferioridade, né? Eles acham que eles não têm as mesmas habilidades ou que eles não deveriam estar ali ou que, né, os outros grupos, os outros países vão ser muito melhores do que eles. E quando esse trabalho acaba se desenvolvendo, os alunos têm uma visão completamente diferente, né? Então, com certeza, nós temos uma série de habilidades que são mais comuns para a gente, que são muito importantes, né? Toda relação que a gente tem interpessoal é sempre uma troca, né? A gente aprende com os outros países, a gente aprende com participantes de outros lugares, mas eles também aprendem com a gente, né? Então, uma coisa que é sempre muito comum é essa facilidade que os nossos alunos geralmente têm de manter o contato mesmo interpessoal, de chegar e conversar, de puxar assunto, de repente chegar para um grupo de pessoas e começar a conversar com eles, né, sem conhecer. E o que é um problema para participantes, às vezes, né, de vários outros países, eles não têm essa facilidade, né? Essa capacidade que a gente tem de resolução de problemas, né, que às vezes até no Brasil é chamado, a gente chama ou de brincadeira ou até pejorativamente de gambiarra, né, mas na verdade é uma capacidade de resolução de problemas muito grande, né, de improvisação. E eu acho que com certeza toda experiência internacional, os alunos eles percebem que eles também têm coisas, né, porque eles também trocam, eles também passam conhecimento para as outras pessoas, né, dos outros países, não só recebem. Eu sei que a gente tem muito para aprender com a educação internacional, mas a gente também tem para ensinar. Sim, né? com certeza. A gente precisa também levantar essa bola. Criar essa confiança, né? E é legal que os alunos criam confiança, né? Você e isso vê, é muito né, importante. O recurso do brasileiro, né? Para lidar com o desconhecido, para trazer isso que você está falando, de trazer uma solução ali em cima da hora. Que é muito específica do brasileiro, essa característica, e é altamente valorizada lá fora. Mas, às vezes, que eu acho que, às vezes, como a gente tem esse recurso, a gente acaba não indo atrás da educação formal. E tem que ser as duas coisas. Tem que ser as duas coisas, exatamente. Também não pode depender só do improviso, né? Isso também não funciona. Acho que é aí que a gente dá a tropeçada, mas a junção dessas duas coisas. Rafa, nesse mundo de redes sociais e de abundância de informação, todo mundo pode ter uma voz através da internet. O último estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial fala de influência digital como uma das habilidades que as empresas buscam nos futuros colaboradores. Como você analisa o quanto os jovens entendem a perenidade do que é publicado nas redes sociais e como esse conteúdo que eles criam e publicam serve como uma apresentação deles no mundo? Eu acho que isso é uma questão que tem dois lados, né? Por um lado, eles estão muito acostumados a ter uma imagem digital, né? Uma persona digital. Acho que grande parte da autoimagem deles, inclusive, depende das reações que eles recebem nas redes sociais, né? Então, é muito comum a gente ver esses alunos o tempo todo no celular e, às vezes, mais preocupado com a foto, né? O aspecto dele na foto do que o aspecto dele fisicamente ali onde ele está, na frente dos amigos, né? Dentro da escola. Então, eu acho que eles têm muita percepção dessa imagem deles nas redes sociais e, inclusive, do poder, às vezes, que essa imagem tem, né? Às vezes, na hora de fazer uma reclamação, fazer um movimento dentro da internet para conseguir alguma coisa, né? Então, acho que isso eles são muito mais conscientes do que a gente, por exemplo, né?
Mas, por outro lado, eu vejo ainda uma certa irresponsabilidade deles em relação a considerar essa questão da perenidade, né? Essa questão de que, olha, qualquer coisa que você postar hoje pode ser acessado e vai ser acessado provavelmente no futuro. Muitas vezes eles não têm essa responsabilidade, eles acham que fazer um comentário no Instagram é a mesma coisa que fazer um comentário almoçando com os amigos. Né? Eles não têm ainda essa responsabilidade. Né? Isso também acho que é uma habilidade que eles precisam aprender. Né? Acho que isso é uma coisa que as escolas hoje também têm que se preocupar, né? Ensinar o que a gente chama de cidadania digital. Né? Eles entenderem não só o lado positivo da imagem dele nas redes sociais, mas, olha, aquele comentário que você colocou, né, que não é muito adequado quando você tinha 12 anos, né? Talvez na hora, quando você fizer uma entrevista para entrar na faculdade, né, ou até uma entrevista de emprego, a pessoa vai olhar o que você postou e, de repente, traz esse assunto à tona. Então, ainda é um assunto que eles precisam lidar de maneira melhor, né? Eles precisam criar essa consciência. Muito bem. Que diferença você enxerga entre os alunos que tiveram oportunidade de vivenciar programas internacionais e os alunos que não tiveram? E como essas experiências internacionais podem ajudar os jovens a compreender mais sobre esse mundo que a gente está falando da liderança, do empreendedorismo e dessa vida digital que a gente tem hoje? Eu acho que toda experiência internacional é sempre muito rica para os alunos perceberem outros pontos de vista, né? Outras maneiras de lidar com problemas ou de enxergar o mesmo problema. Né? Então, o aluno sai da bolha dos amigos que estão próximos, né? Ou até do que ele vê sempre, está acostumado a ver sempre na mídia, que ele costuma consultar, e começa a ver a visão de outros países. Então, uma coisa que eu vejo muito, né? Alunos que participaram, né? Que fizeram desde algo mais simples, como uma competição internacional, até pessoas que passaram alguns meses fora, fizeram algum programa em alguma universidade fora do país, que quando eles voltam, eles trazem uma visão muito mais ampla de um assunto. Né? E isso é sempre importante para um aluno, inclusive nessa parte de liderança, na parte de empreendedorismo, porque quanto mais rica for a sua visão sobre um assunto, né? Quanto mais profunda, quanto mais pontos de vista você conseguir abranger, melhor vai ser a sua iniciativa, né? Para a gente finalizar, então, Rafa, qual foi a experiência mais significativa que você teve com a educação internacional e como que a educação internacional entrou na sua vida? Olha, eu acho muito difícil, eu sei que é uma resposta às vezes meio padrão, mas acho muito difícil, né, ranquear esse tipo de experiências, né? Eu já tive experiências com alunos, tanto no sentido de que foram passar, às vezes, um tempo, algumas semanas fora, fazer algum tipo de programa já de fazer um curso, né, em alguma universidade fora, como participar de competições bem complexas, né, como, por exemplo, Fórmula 1 nas escolas, ou competições como a Maratona de Criatividade. E todas elas, né, eu acho que são muito importantes para os alunos. Né? Eu acho que esse tipo de experiência, para começar, aumenta, né, o repertório de experiência dos alunos, aumenta a amplitude de visão, né? Aumenta a riqueza com que o aluno vê o mundo e muitas vezes ajuda o aluno a descobrir mais quem ele é, né? E o que ele quer da própria vida. Né? Então, gosto muito desse tipo de experiência, de projeto, viagens, porque muitas vezes os alunos eles voltam com uma certeza muito maior do que eles querem. Né? Eu acho isso também uma parte interessante do processo, né? Desses projetos, dessas viagens. Eles não só aprendem muito lá fora com os alunos sobre outras visões de mundo, mas eles aprendem mais sobre eles mesmos, né? Quem eles são, como eles interagem, o que eles querem fazer de faculdade, o que eles não querem fazer de faculdade, que às vezes é importante, né? O aluno não é só o que eu quero fazer. Já descobri que engenharia eu não quero fazer. Isso pode não ser tudo, mas já é alguma coisa, importante. Exatamente, né? E acho que toda experiência, né, uma experiência internacional, ela é muito intensa, né? Então ela traz muito aprendizado em pouco tempo. Né? Então, eu acho isso muito importante para os alunos. Né? Então, eu acho muito difícil elencar qual que é a melhor. Acho que todas elas foram muito importantes. Muito bem. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. E agora é a hora do nosso quadro Aluno em Pauta.
o momento em que a gente conversa com quem está vivendo essa escolha de carreira e projeção de construção de futuro profissional. Para a gente entender qual é a visão do próprio jovem sobre o papel da educação internacional, a gente recebe aqui hoje, no nosso podcast, a Camille Leites Mendes, formada no ensino médio pelo Colégio Rio Branco, da Granja Viana, em São Paulo. A Camille terminou o ensino médio em 2022 e está iniciando a sua educação superior com bastante foco na economia criativa. A Camille vai participar do Intercamp no campus da Full Sail University em janeiro de 24 e está aqui para conversar com a gente. Camille, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Carol. Camille, obrigada por estar aqui com a gente. E eu quero começar agora te perguntando o que te fez buscar experiências internacionais? O que te fez ter vontade de buscar um programa vocacional lá no campus da Full Sail? Eu acho que eu sempre quis, sempre tive a curiosidade de saber como é a visão, como é a rotina das pessoas fora do Brasil, assim. Eu sempre tive a curiosidade de estudar fora do Brasil, nem que seja por pouco tempo, assim. Sempre vi vídeo de pessoas estudando fora e sempre me surge uma curiosidade muito grande. E eu sinto que ter experiências internacionais ajudam muito na nossa vivência e na nossa maturidade mesmo. Então, eu sinto que a minha maior motivação, assim, sempre foi crescer muito e conhecer diferentes culturas e diferentes pessoas mesmo. Legal, Camille. Você já está num momento de formação em educação superior. Quais foram as questões que vieram para você quando foi o momento de escolher a área em que você vai trabalhar? Eu acho que isso é uma pergunta muito complexa, assim, porque não foi uma decisão fácil, é um processo, né? Você decide o que você quer seguir depois da escola durante todo o seu processo escolar. Mas eu acho que os principais pontos foram o que me atraía mais atenção, o que eu gostava mais de fazer. Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito relacionada a artes. Então, eu já sabia que eu queria mais por essa área. Vocês comentaram sobre saber o que não quer fazer. Eu também já sabia o que eu não queria fazer. Eu sabia qual não era meu campo, definitivamente. E nessa decisão, eu fui escolhendo o que eu gostava mais, o que eu gostaria de trabalhar e pensar mesmo o que faria eu realizar alguns dos meus sonhos de uma forma com leveza e que eu gostasse, além de, obviamente, ser um trabalho, assim. Perfeito. Eu sei que você vem de uma família de educadores e que o inglês é uma parte importante da sua família. Que portas você acha que o inglês já abriu para você e que outras portas você enxerga que o inglês ainda pode abrir para você? Eu acho que o inglês já abriu uma das portas que mais mudou assim na minha cabeça, que fez que eu crescer bastante, foi o acampamento mundial dos escoteiros que eu fui em 2019. Foi nos Estados Unidos e eu acho que o inglês foi hiper importante para mim, porque eu consegui me comunicar com gente do mundo inteiro, assim, e conhecer pessoas muito diferentes que até hoje são muito importantes para mim. E isso foi muito importante para mim e para o meu amadurecimento, no geral. E eu sinto que o inglês consegue abrir portas porque, por mais que muita gente não tenha essa língua de um jeito fácil, ele ainda assim consegue ser uma língua mais abrangente, onde mais pessoas conseguem se comunicar. E isso faz com que talvez eu tenha mais oportunidades, não só de conhecer novas culturas, como é o meu sonho, mas também de realizar meus sonhos apresentando espetáculos, dançando, conhecendo pessoas diferentes, assim. Então, talvez eu sinta como se o inglês abrisse portas de cultura, de conhecimento mesmo, assim. Olá, enquanto você estiver apresentando, o Rafael e eu queremos ingresso VIP para certeza. assistir. A gente não vai esquecer desse Com seu certeza, depoimento. vamos cobrar. Camille, a gente falou bastante de liderança nesse episódio. O que é liderança para você? E ela faz parte das habilidades que você espera desenvolver durante a sua carreira? Como é que você busca desenvolver as suas habilidades de liderança? Eu acho que liderança está muito relacionada a não só você saber comandar algo, mas também como você saber
lidar com outras pessoas. Liderança está muito relacionada a você saber ouvir a sua equipe e também saber impor suas opiniões, respeitando dos outros também, comunicando suas opiniões. Acho que isso é muito trabalhado, assim. E principalmente na minha carreira, porque eu faço curso de dança, né, na Unicamp, e na dança a gente é muito questão de comunicar sobre o que você quer dançar, o que você quer coreografar e também saber ouvir o que a outra pessoa estava planejando, assim. Muitos trabalhos em grupos a gente trabalha muito isso, saber o que você planejava na sua cabeça e o que a outra pessoa planeja também. Acho que essa é a questão de liderança. Eu espero conseguir desenvolver isso, porque às vezes eu sinto que falta um pouco de calma e paz para discutir em grupo, assim. Eu sinto que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, já sinto que eu melhorei muito de quando eu era pequena para cá, mas ainda assim pretendo desenvolver mais na minha carreira. E as experiências internacionais são completamente relacionadas a isso, porque são que nem eu falei muito, são culturas muito diferentes. Então, você tem uma vivência completamente diferente da outra pessoa, cada um teve uma vida completamente diferente. Então, a liderança é muito importante para você saber justamente como lidar com a sua experiência e com a experiência da outra pessoa, sabendo manejar e equilibrar bem para que entre num consenso assim que ambas as partes saiam valorizadas, saiam contempladas assim. Legal, Camille. Vou pedir, então, para o Rafael, que está aqui com a gente, que já acompanhou diversos alunos vivendo um momento semelhante a esse que a Camille está vivendo. Que dica que você teria para dar para a Camille, para a gente finalizar nossa conversa de hoje? Olha, acho que, pelo que eu estou vendo, você está no momento ainda de dúvida ainda, né? Pensando sobre qual carreira seguir. E eu acho que você não tem que... O melhor conselho que eu acho que eu posso dar para você é não ter medo de tentar coisas diferentes. Hoje eu sou professor, mas é a minha terceira profissão. Quando eu saí da escola, eu entrei em engenharia. Depois de engenharia, eu entrei e me formei em administração de empresas. Trabalhei em mercado financeiro, em bolsa de valores, bancos de investimentos. E depois eu resolvi e falei, não é isso que eu quero ser professor. E ser professor é a coisa que eu amo fazer. Então, acho que esse momento, talvez, que você esteja de dúvida, será que eu tento? Será que eu não tento? O que eu tento? Tenta. Você é jovem ainda, tem que tentar, tem que se conhecer. Muitas vezes, todas essas experiências que você passou antes, você fala, mas vou para uma área que não tem nada a ver com dança, por exemplo. Você não sabe. Às vezes, você vai usar isso de uma maneira completamente diferente. Eu virei professor de educação financeira, comecei como professor de matemática. Então, acho que você tem que tentar e não ter medo de errar e tentar de novo. No final dá certo. E lembrar da gente, Camille. Lembrar da gente também, não esqueça da gente, o ingresso. Lá, a gente quer estar lá, não é qualquer ingresso, é aquele ingresso especial. Obrigada, Camille, por estar aqui com a gente. Muito legal ouvir da tua visão, é super importante. A gente fala tanto dos jovens, a gente precisa ouvir os jovens também. Então, te agradeço por ter compartilhado com a gente. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada mesmo pela conversa. O Mentes do Amanhã fica por aqui, mas te esperamos para o nosso próximo episódio, Além das Fronteiras, Educação Internacional. Se você quer saber como a Full Sail tem transformado o jeito dos brasileiros estudarem no exterior, acesse o nosso site e siga as redes sociais da Full Sail Brasil Community. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!